Se forem israelitas, a proximidade que há entre nós deve torná-los não apenas participantes, mas senhores daquilo que possuímos. Se forem estrangeiros, devemos desempenhar para com eles a hospitalidade, sem julgar perder alguma coisa por esse pequeno presente que lhes fazemos dos frutos que recebemos da liberalidade de Deus, pois Ele não nos enriquece somente para nós, mas deseja também dar a conhecer aos outros povos, pela participação que lhe permitimos em nossos bens, a sua munificência para conosco. Se alguém desobedecer a esses mandamentos, receberá 39 golpes de chicote. Será castigado com essa pena servil porque, sendo livre, tornou-se escravo de seus bens e a si mesmo se desonrou. Que há de mais razoável, depois de sofrermos tanto no Egito e no deserto, que termos compaixão das misérias dos outros e, tendo recebido tantos bens da bondade infinita de Deus, distribuirmos uma parte aos que deles têm necessidade. Além das 2/10 que é obrigatório pagar a cada ano, uma aos levitas e outra para as festas sagradas, deve-se pagar uma terceira, para ser distribuída às viúvas, aos pobres e aos órfãos. Deuteronômio 26. As primícias de todos os frutos devem ser levadas ao templo e oferecidas aos sacerdotes, depois de terdes rendido graças a Deus por vos ter dado a terra que os produz e feito os sacrifícios que a lei determina. Aquele que vier pagar essas 2/10, das quais uma deve ser dada aos levitas e a outra empregada nos festins sagrados, apresentar-se-á à porta do templo antes de voltar para casa e dará graças a Deus por haver libertado o povo da escravidão do Egito e dado a ele uma terra tão fértil e abundante. Declarará em seguida que pagou as 10ª segundo a lei de Moisés e rogará a Deus que lhe seja sempre favorável. É Ele quem conserva os bens que nos deu, sem nada acrescentarmos de novo. Quando os homens chegarem à idade de se casar, desposarão jovens de condição livre, cujos pais sejam gente de bem. Aquele que recusar casar-se, dessa maneira, a fim de desposar a mulher de outro, que obteve com artifícios, não poderá fazê-lo, para não contristar o primeiro marido. Por mais amor que os homens tenham por mulheres escravas, não devem desposá-las, mas dominar a sua paixão, pois a honestidade e a boa educação a isso os obrigam. A mulher que se prostituiu não poderá casar-se, porque, tendo sido desonrado seu corpo, Deus não receberá os sacrifícios que lhe forem oferecidos por semelhantes casamentos. Além disso, as crianças que nascem de pais virtuosos possuem índole mais nobre e mais inclinada à virtude que as originárias de aliança vergonhosa ou contraída por amor impúdico. Deuteronômio 24. Se alguém, depois de ter desposado uma jovem que passava por virgem, julga ter motivo para crer que já não o é, a fará citar a justiça e trará as provas de sua suspeita. O pai ou o irmão ou, em sua falta, o parente mais próximo da moça a defenderá. Se ela for declarada inocente, o marido será obrigado a mantê-la sem poder jamais despedi-la, a não ser por grande falta, que não possa ser contestada. E, como castigo pela calúnia e pelo ultraje que fez a sua inocência, receberá 39 golpes de chicote e dará 50 cidos ao pai da moça. Mas se ela for culpada e provir de família leiga, será apedrejada. Se for da descendência dos sacerdotes, será queimada viva. Deuteronômio 2:1. Se um homem desposou 2 mulheres e tem mais afeto a uma delas, quer por causa da beleza, quer por alguma outra razão, e o filho da que ele mais ama seja mais moço que o da que ele menos ama, e aquela o queira na partilha, como se fosse um mais velho, a fim de que, segundo as leis, tenha dupla porção, não deve o marido atender-lhe o pedido. Porque não é justo que a infelicidade de a mãe ser menos amada pelo marido seja causa de injustiça ao direito de primogenitura que o seu filho adquiriu pelo privilégio do nascimento. Deuteronômio 22. Se alguém corrompeu uma jovem, noiva de outro, tendo ela lhe dado o consentimento, ambos serão castigados de morte, pois são culpados. O homem por ter persuadido a moça a preferir um prazer infame à honestidade do matrimônio legítimo, e ela por ter assim consentido, ou pelo desejo do dinheiro, ou por vergonhosa volúpia. Aquele que desonra uma moça que encontra sozinha e a quem ninguém pode socorrer será castigado de morte. Aquele que abusa de uma jovem ainda não prometida a ninguém será obrigado a desposá-la ou a pagar 50 cidos ao pai da moça, se este não a quiser dar em casamento.
Aquele que por qualquer motivo quiser separar-se da mulher, como acontece frequentemente, prometer-lhe-á por escrito que jamais a tornará a pedir de volta, a fim de que ela tenha liberdade de tornar a casar-se, e não se permitirá o divórcio senão com essa condição: se, depois de haver casado com outro, esse segundo marido a tratar mal ou vier a morrer o primeiro a quiser receber de novo, não lhe será permitido voltar para junto dele. Deuteronômio 25. Se um homem morre sem filhos, o irmão dele desposará a viúva, e se dela tiver um filho, dar-lhe-á o nome do falecido, e o considerará herdeiro deste, pois é vantajoso para a república que o bem se conserve desse modo nas famílias, e será uma consolação para a viúva viver com uma pessoa tão próxima de seu marido. Se o irmão do falecido recusar desposá-la, ela declarará diante do Senado que ele não se incomodou em mantê-la na família do marido, nem em lhe dar filhos, e que esse cunhado, a quem ela queria desposar, fez à memória do irmão a injúria de não querer saber dela. Quando o Senado o fizer vir para perguntar-lhe qual a razão disso e ele fizer alguma alegação, quer boa, quer má, ela descalçará um dos sapatos do cunhado que a recusou e cuspir-lhe-á no rosto, dizendo que ele merece receber essa afronta porque fez grande ultraje à memória do irmão. Assim, ele sairá do Senado com essa mancha, que lhe marcará pelo resto da vida, e a mulher poderá casar-se com quem bem entender. Deuteronômio 21. Se alguém tomar na guerra uma mulher como prisioneira, seja virgem, seja casada, e quiser contrair com ela um matrimônio legítimo, é preciso que antes ela se vista de luto, que lhe cortem os cabelos, e que ela chore os parentes e amigos mortos no combate, para que depois de satisfazer a dor possa ter o espírito mais livre para as festas de núpcias. Porque é justo que aquele que toma uma esposa com o propósito de ter filhos, dê alguma coisa aos bons sentimentos dela e não se entregue de tal modo ir ao prazer que venha a desprezá-los. Após um luto de 30 dias, tempo suficiente para as pessoas sensatas chorarem os parentes e amigos, poder-se-á celebrar o casamento. Se o homem depois de ter satisfeito a sua paixão vier a desprezar essa mulher, não lhe será mais permitido tê-la como escrava. Ela tornar-se-á livre e poderá ir para onde quiser. Deuteronômio 21. Se houver filhos que não prestem aos progenitores a honra que lhes é devida, mas os desprezem e vivam insolentemente com eles, esses progenitores, que a natureza faz juízes daqueles, deverão fazer-lhes ver que ao se casar, não tinha por objetivo a voluptuosidade nem o desejo de aumentar o próprio bem, e sim ter filhos que os pudessem auxiliar na velhice e que, havendo-os recebido de Deus, os receberam com alegria e ação de graças e os educaram com toda espécie de cuidados, sem nada poupar para bem instruí-los. E acrescentarão estas palavras: mas como é preciso perdoar alguma coisa à juventude, contentai-vos pelo menos, meu filho, de terdes até aqui cumprido tão mal o vosso dever. Refleti, procurai ser mais sensato, e lembrai-vos de que Deus tem como feitas contra ele mesmo as ofensas que se cometem contra aqueles dos quais se recebeu a vida, pois ele é o Pai comum de todos os homens, e a lei determina, por esse motivo, uma pena irremissível, e eu ficaria muito sentido se fosseis tão infelizes que a devesseis merecer. Se depois de todas essas palavras a criança se corrigir, será bem perdoar-lhe as faltas que houver cometido, mais por ignorância que por malícia, e assim louvar-se-á a sabedoria do legislador, e os pais serão felizes por ver que o filho não sofrerá o castigo que as leis determinam. Mas se essa sábia repreensão for inútil e a criança persistir na desobediência e permanecer insolente para com os pais, tornando-se inimiga das leis, ela será levada para fora da cidade e apedrejada à vista de todo o povo. E, depois que o seu corpo tiver sido exposto em público durante todo o dia, será enterrada à noite. Deuteronômio 23. A mesma coisa se há de observar a respeito daqueles que forem condenados à morte. Enterrar-se-ão até mesmo os inimigos. Nenhum morto deve ser deixado sem sepultura, pois seria levar muito além a sua punição. Não será permitido a israelita algum emprestar com usura dinheiro, alimento algum ou bebida de qualquer espécie, porque não é justo aproveitar-se da miséria dos outros da mesma nação. Deve-se, ao contrário, considerar uma honra ajudá-los e esperar recompensa somente de Deus.
Aqueles que tomarem emprestado dinheiro, frutos secos ou líquidos deverão restituí-los quando Deus lhes permitir colhê-los, e com a mesma alegria com que os pediram emprestado, porque é o melhor meio de os encontrar se vierem a cair em semelhante miséria. Deuteronômio 24. Se o devedor não tem vergonha de deixar de pagar a dívida, o credor não deverá, no entanto, ir à sua casa pedir um penhor, como garantia, mas terá de esperar que a justiça ordene. Só então o poderá solicitar, sem todavia entrar na casa do devedor, que será obrigado a entregar-lhe o penhor imediatamente, pois não é permitido opor-se àquele que vem amparado pelo auxílio das leis. Se o devedor estiver em boa situação, o credor poderá conservar esse penhor até ser reembolsado daquilo que emprestou. Mas se é pobre, deverá restituí-lo antes que o sol se ponha, principalmente se forem vestes, a fim de que possa cobrir-se à noite, porque Deus tem compaixão dos pobres. Não se poderá tomar como penhor uma mula nem coisa alguma que sirva para o moinho, a fim de não se aumentar ainda mais a miséria dos pobres, tirando-lhes os meios de ganhar a vida. Aquele que retiver em escravidão um homem livre de nascimento será castigado com a morte. Aquele que roubar ouro ou prata será obrigado a restituir o dobro.